Olá, arquiteto! Olá, designer! Eu sou a Amanda, sou arquiteta e estou aqui para desmistificar o tema da iluminação na sua vida. Seja muito bem-vindo à série de aquecimento da Jornada da Iluminação Descomplicada. Aqui eu vou te apresentar temas da iluminação para que você fique preparado para tudo que vai rolar na semana da nossa jornada. A jornada será um evento exclusivo onde eu vou te apresentar ao longo de 3 aulas todo o caminho, o passo a passo que você precisa seguir para conseguir fazer os seus projetos de iluminação se sentindo seguro de todas as suas decisões no projeto de iluminação. E com isso, conseguir a satisfação do seu cliente e ainda dobrar o seu faturamento com projetos. Se você ainda não se inscreveu, aproveita para garantir o seu acesso às aulas clicando no link da bio. E nesse terceiro episódio do nosso aquecimento, vamos falar sobre como fazer projetos de iluminação em ambientes pequenos. Ambientes compactos estão cada vez mais comuns nos dias de hoje. E se você deseja entregar sempre o melhor projeto para o seu cliente, é essencial saber como fazer a iluminação desse tipo de ambiente de forma adequada, garantindo o conforto e a funcionalidade. E é por isso que eu trouxe esse tema para o nosso aquecimento. Então, bora lá entender como fazer a iluminação de ambientes pequenos. Primeiro, precisamos definir o que é esse ambiente pequeno. Geralmente, quando pensamos em ambientes pequenos, pensamos logo em banheiros, não é mesmo? E, de fato, normalmente, o menor ambiente que temos na grande maioria dos projetos são os banheiros. Mas não são só eles que vamos abordar nesse vídeo como ambientes pequenos. Vamos incorporar também tantos outros ambientes de dimensões limitadas, como quartos, cozinhas, home office, consultórios médicos. Olha aqui alguns exemplos de ambientes que são considerados pequenos. Por enquanto, ainda nem estou falando da iluminação desses ambientes. Estou só te mostrando exemplos de ambientes pequenos. Agora que chegamos a um acordo de que ambiente pequeno não é só banheiro, vamos seguir no nosso conteúdo. Vamos agora discutir algumas diferenças entre a iluminação de ambientes pequenos e de ambientes grandes. Em espaços menores, a luz tende a se espalhar de forma mais concentrada e temos um grande risco de acabar causando sobreposição da luz, causando uma modelagem ruim. E nos ambientes maiores, a luz acaba se dispersando muito mais. Precisamos ficar atentos a esse ponto, porque isso influencia diretamente a forma como planejamos a iluminação e os tipos de luminárias que vamos escolher. De forma bem geral, em ambientes mais amplos, acabamos tendo mais opções de modelagem da luz e de escolhas de lâmpadas e luminárias, já que nesses espaços podemos escolher formas de iluminar que sejam mais focadas ou mais amplas. E nos ambientes pequenos, precisamos ter muito cuidado nessa escolha para não trazer formas de iluminar mais gerais e que vão trazer uma luz muito dura e monótona para o ambiente. E não se engane, não é porque o ambiente é pequeno que você pode simplesmente jogar uma luz ali no meio do forro que está tudo certo. Nada disso. Inclusive, esse tipo de ambiente demanda tanta atenção de você quanto os ambientes mais amplos. E como os ambientes compactos estão cada vez mais presentes nas nossas vidas, precisamos entender como fazer a iluminação desses ambientes buscando trazer mais qualidade para os nossos projetos e entregar um produto melhor para os nossos clientes. A iluminação adequada é fundamental para valorizar o espaço, criar uma sensação de amplitude e tornar o ambiente mais agradável e funcional. E em espaços reduzidos, cada mínimo detalhe da iluminação faz uma grande diferença, tornando o ambiente mais confortável. Antes de te apresentar os pontos que você deve atender em um projeto de iluminação de ambiente pequeno, vou te falar primeiro os 2 maiores erros que vejo nas iluminações desse tipo de ambiente.
O primeiro deles é simplesmente achar que, por se tratar de um ambiente pequeno, você deve tratar a iluminação como uma só. Isso faz com que você tenha uma iluminação muito genérica e sem a menor vida, gerando desconfortos no ambiente. Olha a iluminação desses ambientes aqui. Todas elas foram feitas de forma geral, como se o ambiente todo funcionasse de uma única forma e tivesse uma única necessidade lumínica. Essa é uma iluminação bem sem gracinha e não traz nenhuma vida para o ambiente, né? E olha, tanto faz se você coloca só um ponto central de luz no ambiente ou faz a distribuição uniforme dos pontos de iluminação. Das duas formas, você traz essa luz morta para o ambiente. Esse tipo de iluminação pode até trazer a quantidade de luz necessária de acordo com os usos, mas definitivamente não traz conforto. Se você já me acompanha, você já sabe que a iluminação de qualidade não é simplesmente a quantidade de luz. A qualidade dessa luz é importantíssima para conseguir deixar os seus clientes sem palavras e para valorizar o seu trabalho. Portanto, não é porque o ambiente é pequeno que você vai fazer uma iluminação de qualquer forma. Tenha muito cuidado e elabore um projeto digno de ser exaltado pelo seu cliente. E o segundo erro, também muito comum na iluminação de ambientes pequenos, é exatamente o inverso do primeiro erro. O que no primeiro erro é feito uma luz geral e sem graça, o segundo erro é trazer um excesso de estímulos para o ambiente. Por se tratar de ambientes compactos, qualquer mínimo excesso já pode causar um estrago na iluminação, trazendo a sensação de confusão por excesso de luz. Olha esses exemplos de ambientes com excesso de estímulos na luz. Note como fica um exagero e até meio confuso. Mas olha, agora que eu te apresentei os dois maiores erros na iluminação de ambientes pequenos, preciso te alertar para um pontinho aqui. A iluminação, além do seu aspecto técnico de trazer luz para o ambiente e de garantir a funcionalidade do ambiente, tem também um aspecto estético que é fortíssimo. E muitas vezes esse caráter estético vai influenciar muito na hora de definir os aspectos da iluminação. O estético é a primeira coisa que o seu cliente vai notar e vai exigir que esteja de acordo com os gostos dele. E como o gosto é uma coisa muito pessoal e muda bastante de uma pessoa para outra, essa questão da modelagem da luz acaba saindo dos padrões de vez em quando. E tudo bem, se a iluminação atender aos gostos e às necessidades do cliente e garantir a funcionalidade do ambiente, está tudo certo. O seu projeto atingiu o objetivo. Inclusive, esse é um ponto que precisamos quebrar na nossa cabeça. Sabe esse pensamento de fazer o projeto perfeito? Olha, achar que existe uma única iluminação perfeita para o ambiente, uma única solução para cada projeto, é uma enorme besteira. Não existe isso. Cada projeto vai apresentar as suas necessidades específicas, o seu layout único, os seus usos característicos e cada cliente, esse sim é impossível você achar dois clientes que sejam iguaizinhos, que tenham as mesmas necessidades para o ambiente e que tenham os mesmos gostos. Por isso, se você está aqui buscando dicas de qual luz colocar em um banheiro pequeno, quantos pontos de luz colocar em um escritório pequeno ou coisas desse tipo, esqueça. Definitivamente, eu não tenho como te falar isso sem de fato estar olhando para o seu projeto e para a sua análise do cliente. O que eu quero te apresentar aqui é o caminho para você conseguir entender como fazer a iluminação do seu projeto de ambientes pequenos. Então, bora lá! Na hora de fazer a iluminação de ambientes pequenos, você precisa se atentar a 3 pontos. O primeiro deles é a identificação dos usos e a divisão do espaço. Não é porque o ambiente é compacto que ele só vai ter um único tipo de uso e uma única zona de iluminação. Te explico. No nosso querido ambiente banheiro, temos 3 zonas de uso. Temos a região do box, a região do vaso sanitário
e a região da bancada. Olha como um ambiente tão pequeno consegue ser dividido em diferentes zonas de uso e, consequentemente, de iluminação. Mas calma, não é porque são 3 zonas que vamos tratar elas como áreas isoladas. Você precisa entender as zonas e os usos para conseguir garantir uma iluminação adequada. Essa identificação evita que você crie aquela iluminação genérica e sem vida, que eu te mostrei lá atrás. A partir de agora, você precisa buscar um equilíbrio de iluminação de forma a trazer conforto tanto com toda a iluminação ativa, quanto com a iluminação parcial. E para isso, você precisa pensar nos padrões de uso do ambiente. Por exemplo, ao utilizar a bancada do banheiro, você não precisa iluminar a área do box. Mas, ao mesmo tempo, se você deixar só a luz da bancada acesa, pode ser que fique uma luz muito fraca e cause incômodo no cliente por ter essa área com muita luz e a área logo ao lado com pouquíssima luz. E como eu sei que você gosta de dicas, pega essa. Uma excelente estratégia para fazer a iluminação das zonas de forma mais equilibrada nesse tipo de ambiente é criar uma luz mais suave para ser uma luz geralzona do ambiente e criar 2 iluminações isoladas complementares, uma na bancada e uma na região do box. Assim, você vai conseguir criar diferentes cenários de iluminação, mesmo em um ambiente pequeno como um banheiro. O mesmo pode ocorrer em todos os outros tipos de ambientes pequenos. Analise os usos e as zonas de iluminação para fazer esses diferentes cenários de luz. Não é porque estamos falando de ambientes pequenos que precisamos fazer uma iluminação única. Podemos e devemos trabalhar diferentes cenários e estímulos lumínicos nos ambientes compactos. O segundo ponto que você tem que ter atenção na hora de fazer a iluminação de ambientes pequenos é nas escolhas das luminárias. Busque luminárias que sejam compatíveis com o tamanho do ambiente e com a área a ser iluminada. O uso de luminárias grandes acaba gerando aquela luz mais geral e única no ambiente, fora que, dependendo do ambiente, uma luminária muito grande pode acabar sendo desproporcional. E o uso de luminárias muito pequenas pode acabar criando iluminação muito focada, que mesmo em um ambiente pequeno, vai gerar um excesso de variação luminosa, gerando desconforto para o ambiente. Portanto, para evitar criar uma luz muito geral e monótona ou uma luz muito focada, busque escolher luminárias que sejam compatíveis com o tamanho do ambiente e com a modelagem da luz planejada. E, por fim, o terceiro e último ponto a ser analisado, ele é até parecido com o segundo. Escolha lâmpadas que apresentem a emissão da luz compatível com o tamanho do ambiente e com a modelagem pensada. Aqui, os motivos são os mesmos do ponto anterior. Se você escolher lâmpadas com um ângulo de emissão muito aberto, você vai acabar criando uma luz muito geral e pode inclusive criar zonas de sobreposição da luz, gerando um excesso de luz nessas áreas. E utilizar lâmpadas com ângulo de emissão da luz muito fechado vai trazer uma luz muito focada em um único ponto, gerando aquele mesmo excesso de luz e sombra dentro do ambiente. Portanto, de novo, evite criar uma luz muito geral e monótona ou uma luz muito pontual. Escolha lâmpadas compatíveis com o tamanho do ambiente e com a modelagem. De forma geral, quando estamos trabalhando a iluminação de qualquer ambiente, independente do tamanho, precisamos sempre estar atentos a esses 3 pontos. Análise dos usos e divisão dos espaços. Uso de luminárias compatíveis com o tamanho do ambiente e uso de lâmpadas compatíveis com o tamanho do ambiente. E quem define qual será a luminária e a lâmpada ideal para o seu projeto específico é a modelagem da luz que você deseja trazer para o ambiente. Espero que depois de todo esse conteúdo, você tenha conseguido entender que fazer a iluminação de um ambiente compacto não é tão diferente de um ambiente grande. A grande diferença é que, como o espaço é menor, precisamos ter um pouco mais de cuidado para não criar uma iluminação geral e sem vida
ou acabar trazendo excessos de estímulos visuais. Como o ambiente é pequeno, o mínimo excesso já acaba sendo muita coisa. E se você quiser encurtar ainda mais todo o seu processo de aprendizado sobre iluminação e ainda não se inscreveu na Jornada da Iluminação Descomplicada, eu deixo aqui o convite para você. Clica no link da bio e garante o seu acesso às aulas. Durante a jornada, eu vou te mostrar o passo a passo do projeto de iluminação encantador para que você entenda qual deve ser o processo de projeto, desde o primeiro passo até a entrega do projeto para o cliente. E claro, se esse conteúdo te ajudou, não esquece de deixar a sua curtida aqui no vídeo. E fica ligado que faltam apenas 11 dias para a Jornada da Iluminação Descomplicada. Te espero lá!